Quando o senhor entrou para a espiritualidade como um todo? Por qual Bom, motivo? a minha avó, ela era babá de Umbanda, né? Então a Umbanda sempre foi muito presente dentro da minha casa, dentro do seio da minha família. Eu me lembro quando criança, minha mãe cantando pontos, né? Pontos de caboclo, pontos de preto velho, pontos de Ogum. Então, o meu processo de dentro da religião foi uma coisa muito natural através assim da minha mãe e depois quando eu atingi uns 14, 15 anos, que mamãe teve alguns problemas, separação do meu pai, e eu fui morar com a minha avó, eu pude ter um contato mais Aprofundado. profundo, né? Limpava os santinhos dela, né? Minha irmã é minha mais velha, eu sou o caçula, somos um casal. Minha irmã teve mais vivência, né, da parte da espiritualidade da minha avó. Eu peguei a parte mais histórica, né, as lembranças, né, quando eram contadas. E o primeiro centro que eu vim a frequentar foi a Casa de Caridade São Sebastião, da finada Dona Carola, ali na Rua Igaratá, numa sessão de mesa, porque um ente querido meu faleceu Sim. e lá ainda funciona. É uma casa que é aquela umbanda raiz, não tem tambor, é muita oração e estudos que a gente antigamente falava que era estudo científico, né? Você Uhum. estudava científico. Então, meu primeiro contato foi ali, com nesse período, né, que houve o falecimento do meu tio. E o centro de Dona Carola é um centro que todas as vezes que a gente chorava, né, ali em Marechal Hermes, né, as pessoas ligadas ao espiritismo, é lá que iria se aliviar as dores, né? Ouvir as palavras, Uhum. ouvir as preces, aquela toalha branca, aquelas flores brancas na mesa, aquela água cristalina no copo, aquelas orações dos espíritos, né? Então, foi o meu início de estudo, né? Estudei bastante. Aprendi ali que eu conheci o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, quem era Kardec, porque, como eu te falei, né, lá às terças-feiras era voltado mais para o estudo e aos sábados mais para as As sessões. sessões de umbanda, desenvolvimento, né? E a gente sempre frequentava, mas entrar mesmo, a primeira vez que eu botei uma roupa branca foi na cabana espírita do Caboclo Tupinambá, da finada Dona Judite, da Rua Conde de Resende 300. Era um centro que todo mundo ali de Marechal Bento Ribeiro conheceu, passou ali por Dona Judite, época de Cosme e Damião, né, entregava o cartão, carimbava, e Uhum. eu sempre brinquei que eu levava blusa para poder pegar vários cartões, né? Para poder Trocava. pegar, trocava, botava a mochila nas costas, e ali na mochila tinha sempre uma blusa para poder trocar, né? E aquela mentira que todo mundo contava, um doce para minha mãe, para meu irmão, né? Um beijo para minha mãe, para meu pai, para você. E eu acabei ficando ali até a dona Judite falecer. Quando Dona Judite faleceu, a filha dela, Mariette, levou a casa até período de 97, 98 por aí. Depois a Mariette veio a falecer, né? Veio a falecer. Quando a Mariette veio a falecer, eu já tinha sido iniciado dentro do candomblé. E a irmã dela, a Andresa, era aquela pessoa que cuidava das comidas junto com a minha mãe no centro. Minha mãe ia para lá, todas as comidas de festiva, né, que Uhum. servia, minha mãe ia para lá e ficava com a Andresa. Tenho lembranças maravilhosas. E o meu primeiro desafio foi quando
o centro fechou, né, que a Mariette adoeceu, já não podia mais. Quem foi lá fazer as coisas, né, ter que entregar as coisas foi eu, né? E assim, na época eu até tentei comprar, mas não aconteceu. E quando eu tive a ciência que eu estava herdando tudo aquilo ali, eu falei, não, peraí, eu sou filho da casa. Peguei o seu Tupinambá, nosso padrinho, levei ele para o meu barracão, olhei dentro dos olhos daquele índio do meu tamanho e falei, olha, o senhor ficou mais de 60 anos prestando serviço para a sua casa no salão. Eu não vou fazer casa para o senhor. O senhor vai ficar no meu salão. Eu não me vejo entrando dentro do meu barracão sem olhar para o seu Tupinambá. E todas as pessoas que são iniciadas no Axé Uniarô têm a presença dele, têm a proteção dele. A O caboclo da bênção minha, a dele, né? bênção dele. É a vovó Maria Conga. Eu olhei para ela e falei, a senhora aqui tinha uma casa. Eu vou fazer uma casa para a senhora. E eu fiz a casa, mas ia fazer uma casa pequena, de preto velho, mas aí houve esse impasse e eu fiz uma casa tão grande quanto as que eu tenho de quarto de santo. Tudo é na casa da vovó. Vai lá, pega o vinho, vai lá, pega o pó de café. A casa da vovó é bem animada. Cara, o que eu acho assim muito importante essas falas tuas, assim como do Babá Chiquinho, que teve aqui também no nosso canal, é justamente a valorização da Umbanda, né? Eu também tenho um vídeo nosso no canal falando da importância da Umbanda, principalmente para nós do Rio de Janeiro, que foi, já que é aqui que ela foi fundada no início de 1900, e pela atual conjuntura da época, algumas pessoas se encostaram na Umbanda e outras até se iniciaram o candomblé, mas ficou com essa gratidão, com esse umbigo na Umbanda, né? E a gente vê o carinho da fala de vocês, sabe? A alegria é até contagiante pela simplicidade da fala, mas da importância que vocês veem a Umbanda. Tanto que diferente de outras pessoas do próprio candomblé, que menospreza, né, que fala que o sacerdote da Umbanda não é babá, que babá é que não entende que é uma outra cultura, uma outra situação, O né? que acontece? Eu vim de Umbanda, daquela Umbanda do copo d'água com a vela, daquela Umbanda do defumador, do descarrego, do banho de erva, do descarrego de erva. É aquela Umbanda que o guia chegava, né, o guia espiritual chegava, se apresentava, não saía bebendo, não saía fumando, porque tinha que ter aquela confirmação para saber se era aquele guia realmente que estava ali, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a Umbanda tem muito mistério. Sim. A Umbanda, ela vem de uma sabedoria muito grande. Tem espíritos que ele vem, às vezes, só para desenvolver o médium. Ele veio para abrir o canal espiritual do médium, mas ele não pertence àquele médium. Ele prepara o campo para um outro chegar. Então, é muito complicado, hoje em dia, você ver a pessoa chegando, já recebendo, com aquela evolução toda, sem aquele passo a passo, né? E tem suas firmezas, tem as suas descargas, tem o seu poder e a sua sabedoria. E aquelas senhorinhas, realmente, se elas não foram babás, não são tão babás quanto do candomblé, eu não sei o que elas foram, porque eram uma sabedoria e de uma espiritualidade Sim, muito grande. Eu digo para você porque eu presenciei coisas que algumas pessoas podem falar assim, sobrenatural.
sabe? De uma passagem pequena aqui. Minha avó estava trabalhando com o seu Zé Pilintra, foi a primeira entidade que eu conheci. E ele estava dando consulta, né, para umas pessoas. Teve uma hora que ele parou e ele falou assim: eu vou embora, eu vou voltar, mas eu vou embora, porque o filho da minha menina está sofrendo um acidente agora e eu vou lá segurar ele. E ele largou a cabeça da minha avó. O acidente realmente aconteceu. O carro se acabou, a pessoa não, e depois ele voltou. E na época não tinha essa facilidade de telefone, né? Comunicação. O telefone, às vezes, você era o da vizinha, né? Que você tinha uma referência para poder receber um recado. Naquela época eram solidários, né? Quem tinha um Isso. telefone. Ou um orelhão próximo, que a pessoa dava o número e aquele orelhão ficava ali ligando, né? Para você ir lá atender e ver a ligação que o meu tio tinha sofrido um acidente, mas que estava tudo bem. Isso é só o início de tantas outras, sabe? Histórias que eu vi acontecer, eu sou prova viva do que aconteceu, que a espiritualidade da Umbanda é muito forte, muito necessária e existe.